Fala pessoal, sou Rafael Costa aqui do canal Mídia 12. Hoje a gente vai continuar a nossa sequência de vídeos sobre React Hooks. E nessa aula a gente vai configurar o nosso ambiente de testes. Lembrando que essa aula ela vai ser opcional e sempre depois de cada aula no qual eu ensinarei como trabalhar com o Hook, eu também vou adicionar mais uma aula sobre testes. Lembrando que o objetivo desse curso é entender o entendimento sobre os hooks, porém, eu considero uma boa prática sempre todo código que a gente for criar, também criar os testes. Então, de forma opcional, se você preferir, você pode pular esse vídeo, pois você vai conseguir entender ali o funcionamento dos hooks, porém é lógico que é muito interessante você também aprender a testar esses componentes, ok? Então nessa aula a gente vai somente montar o nosso ambiente de desenvolvimento, preparar ele para poder testar os nossos componentes, ok? Então vamos lá. O que a gente vai usar, né, para testar os componentes no React? Vamos usar duas ferramentas. A primeira é o VTest. O VTest, esse cara aqui, ele ali é uma ferramenta que já tem uma compatibilidade com o Vite, que é a ferramenta que a gente usou para instalar o React. Então ele é da mesma empresa e aí ele já vai facilitar a questão das configurações. Então a gente vai usar esse cara, lembrando, eu não vou me aprofundar, pois o objetivo da aula aqui é falar mais sobre testes relativos aos hooks. Então, caso vocês queiram que a gente crie também uma sequência de vídeos falando desse cara, comentem aí, que aí a gente grava também. Então, beleza? Só para título de conhecimento, se você quiser ver aqui, ir no guide, dar uma pesquisada, entender um pouco melhor, é essa ferramenta que a gente está usando. Outra que a gente vai utilizar é o React Testing Library. Esse primeiro item aqui, ó. Então, da mesma forma, nesse site aqui você vai encontrar toda a documentação, toda a configuração, tudo aquilo que você precisa se você quiser se aprofundar no React Test Library. Então, o Vite, ele vai ter ali os métodos de assert para a gente conseguir testar os componentes. E esse cara aqui, ele vai, entre aspas, emular o Doom para que a gente possa testar o componente como se fosse em um caso real, ok? Então, beleza. E, todas essas documentações ela tem o guia, porém eu separei aqui já o material para que a gente possa agilizar o processo, ok? Deixa eu abrir meu VS Code. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Vite.js. npm install. Vou usar o "-d" para instalar como dependência de desenvolvimento. Então, instalar esse cara. Estou aqui na raiz do meu projeto. Ok, só aguardar um pouco, já instalou. A próxima dependência é o JS-DOM. Então, vou dar aqui o npm i. Pode ser install ou i. O i é o alias, né? "-d", JS-DOM. Ok? Também como dependência de desenvolvimento. Ok, feito isso, a gente vai aqui no nosso arquivo vitconfig e aí eu vou adicionar, né, o teste e o environment, opa, environment JS.json e o nosso, vou setar aqui como globals true, ok? Você pode observar que aqui ele está dando um erro
pelo fato de eu estar usando TypeScript, então a gente precisa aqui colocar esse comentário aqui para poder tipar, né? Ok, feito isso, a gente instalou o nosso VTest e agora a gente vai instalar o React Test Library. Com ele, eu vou também instalar algumas dependências que adicionam algumas funcionalidades no React Test Library, que é o JustDo, vai ter alguns asserts aí a mais e User Event. E aí eu posso testar também eventos do usuário, ok? Já tenho aqui o código completo. Esse eu vou copiar, é muito grande. Então, da mesma forma, a gente instala, ok? Então, pronto. Próximo passo. Para que a gente tenha esse cara rodando, a gente precisa agora criar um arquivo de setup. Você pode criar em qualquer local, porém eu, no meu caso, vou criar aqui na raiz. Opa, não dentro da SRC, eu quero criar na raiz do projeto uma pasta chamada testes e vou criar o arquivo setup.ts. Lembrando que caso você esteja utilizando JavaScript, você vai criar o .js, ok? Tranquilo. Eu vou copiar aqui já o código. Vou copiar o código completo para agilizar. Vou colar aqui. Lembrando também que todos esses códigos estarão disponíveis ali na descrição do vídeo. Então, não tem mão. Ok. Tranquilo. Então, eu estou aqui importando do VTest, o After It e dando um cleanup, trazendo o cleanup do Testing Library. Basicamente, né, a cada momento em que o teste rodar, eu estou limpando ali para resetando o teste. Então, rodou um, ele reseta, aí ele vai para o próximo. Então, ele limpa antes de passar para o próximo. E aí essas são as configurações, ok? E aí, beleza, tenho o meu arquivo, porém agora eu tenho que dizer aqui o vit para ler esse arquivo quando for executado o teste. Então, aqui dentro do teste, eu escrevo setup files e aí boto o caminho do arquivo. Pronto. Feito isso, nós temos o nosso vtest configurado e o testing library também configurado. Agora eu vou adicionar aqui no package.json o nosso script. Vou colocar vírgula, vou chamar de teste e ele vai executar o vtest. Opa, o vtest. Beleza, tranquilo. Já temos o nosso ambiente configurado. Então eu vou rodar aqui npm run teste. Aqui a gente não aparece nada, mas pelo fato de que a gente ainda não tem nenhum teste criado, né? E a gente precisa criar o nosso primeiro teste. Então vamos criar o nosso primeiro teste para deixar como exemplo. E aí nas outras aulas a gente vai criando os testes de cada uma das aulas, de cada um dos hooks. Ok, setup JS, vamos aqui. Então, para criar um arquivo de teste, eu geralmente crio com o mesmo nome do componente, então eu vou chamar de app. E aí você tem que usar a extensão .spec. No vtest, pode ser tanto .spec como .test. Eu gosto de usar .spec. .tsx, que é o nosso arquivo, ok? Então, para criar o nosso primeiro teste, né? Eu vou importar aqui o render e o screen.
do React Testing Library, ok? Também vou importar o describe, o expect e o it. Eu não vou buscar o it, vou chamar o teste mesmo. Pronto, do vitest, só vou precisar disso. E eu também vou importar aqui o arroba testing library just do, ok? Que é a outra dependência que eu estou. Então, para a gente testar o componente, a gente vai testar esse componente app aqui. Eu preciso renderizar esse cara. Como é que eu faço isso aqui no Vitest? Eu vou usar esse describe para criar o meu primeiro teste. Então, describe aqui, eu descrevo o teste app component. Então, testando o app component. E aí ele tem dois parâmetros, um texto e uma função aqui anônima, ok? E aqui dentro desse cara eu vou criar o teste. Eu vou chamar o teste, que é esse carinha aqui do vitest, que ele recebe os mesmos parâmetros, e aí eu vou usar aqui o should render title, ok? E ele vai receber também uma função anônima, ok? Criada aqui a minha função anônima, eu vou renderizar o meu app. Então eu vou importá-lo, import app from app, ok? E aí eu vou dar um render app. Feito isso, eu vou precisar selecionar o meu título, pois aqui no meu componente eu tenho um H1. E aí eu quero pegar esse H1 e verificar se esse cara tem esse texto. Para isso, que eu vou selecionar ele com via HTML role, né? Então, daqui um const title, vou usar o método screen.get by role, e aí é um heading, ok? E tem o texto name React Hook aulas, ok? Então, primeiro teste que eu vou criar, se esse cara renderiza. Então, eu espero, né, expect que o title ponto to be in the document, ok? Então, eu vou criar só esse teste. Opa, aqui ele não pegou, porque... Ah, é o erro aqui, ó. Screen. Então, agora sim, ó, a gente tem o nosso teste e passou. Esse teste é bem simples, é só para exemplificar. Então, eu estou descrevendo que essa sequência de testes vai testar o meu app component, e aqui eu estou criando meu primeiro teste, né? Ele deve renderizar o título. Então, eu simulo aqui o do 1, renderizo o componente, pego o título que está lá e pego ele via role do HTML, o título que tem esse nome, e espero que esse título esteja no documento. Então eu testei para a renderização desse componente. Então basicamente é isso, é bem simples. Nessa aula foi mais configuração do setup, eu criei o teste aqui, já dei uma breve explicação, mas no decorrer das aulas, à medida que a gente for criando ali os nossos hooks, ou entendendo sobre os hooks, né? A gente vai também ter uma aula posterior que vai falar sobre os testes, ok? Valeu, pessoal. Espero vocês na próxima aula aí. Falou.